Está no ar o Despertar Espírita, o seu momento de paz e de reflexão sobre temas importantes da atualidade, à luz da doutrina espírita. A eutanásia é um dos temas mais polêmicos da atualidade. Um dos casos recentes que ganhou espaço na mídia mundial é o da norte-americana Terri Schiavo. Seu marido entrou com um pedido judicial para que os aparelhos que a mantinham viva fossem desligados. Vários segmentos da sociedade manifestaram-se. Seus pais tentaram impedir, mas a justiça decidiu pelo desligamento dos aparelhos. Existem casos diferentes de eutanásia. É chamada de ativa quando praticada por médicos por meio de uma injeção letal ou overdose de medicamentos. E passiva quando há suspensão ou retirada da alimentação ou hidratação ou ainda da oxigenação do paciente. O que é exatamente a eutanásia? Que razões podem levar uma pessoa a desejá-la? Quais os argumentos a favor e os contra? Ela pode ser chamada de suicídio assistido? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui a doutora Ana Rosa. Ela é médica e coordenadora do Espaço de Educação Familiar do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Ana Rosa, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Edmund. O que é exatamente a eutanásia? A eutanásia é você abreviar a vida, você provocar a morte no caso de um paciente com uma doença terminal, um estágio mais avançado de muito sofrimento ou uma doença incurável. O que em realidade pode levar uma pessoa a desejar a eutanásia? As grandes situações que são destacadas com relação ao assunto são casos de sofrimento, doenças orgânicas que gerem muita dor, muito desgaste para os familiares, ver o sofrimento daquele seu ente querido numa situação em que você sabe que o quadro é irreversível, onde você ainda não tem mais possibilidade terapêutica e aquele prolongamento, aquelas últimas horas, dias de vida, geram muita dor para o paciente e dor também para a família. Quais seriam os argumentos a favor da eutanásia? Principalmente argumentos do ponto de vista humanitários, né? As pessoas que discutem a eutanásia, elas falam da questão de você prolongar a vida sem que isso, na verdade, redunde em benefício para o paciente. Você vai estar prolongando, na verdade, o sofrimento. Isso é uma visão do ponto de vista materialista, né? A gente está falando da medicina e das discussões do ponto de vista do aspecto material. E os argumentos contra a eutanásia? E aí a gente vai envolver todas as questões éticas, voltando também para a questão material, né? Quando você vai decidir interromper a vida? A partir de que momento? Quem tem esse poder de decisão sobre o outro? O próprio indivíduo, ele pode ter esse poder, ele está em condições de discernir, a família pode ter essa autonomia de decidir pelo outro quando interromper a vida dele, o médico, a quem vai ser dado esse poder de decisão? São argumentos éticos muito graves, em que caso, em que tipos de doença, em que situações. Outras questões, a gente tem as questões que envolvem a religiosidade, as questões religiosas. Então, a medicina ela ainda vive um paradigma materialista. Enquanto nós não encararmos que o ser humano, além de um ser biológico, psíquico, social, ele também é um ser espiritual, existe uma questão transcendente que envolve o ser humano, todas essas questões de vida, morte, quando inicia a vida, quando termina a vida material, elas vão ficar permeadas por esse fantasma que é ignorar que o ser humano ele é mais do que simplesmente o corpo biológico. Nós poderíamos chamar a eutanásia de um suicídio assistido? A eutanásia é um termo mais usado quando isso é provocado do ponto de vista técnico, por um médico, um profissional, quando alguém vai dar a injeção ou medicamento que vai abreviar a vida do paciente. O suicídio assistido seria a própria pessoa, com métodos para abreviar sua vida com a ajuda de outro em que facilitasse, que auxiliasse. Então não seria a mesma coisa? Do ponto de vista material, do ponto de vista legal, tanto a eutanásia quanto o suicídio assistido naqueles países que você não tem a legalização dessa prática, a eutanásia pode ser considerada homicídio
e o suicídio assistido considerado como alguém que colaborou num homicídio de outra pessoa. Entendo. A legislação brasileira, o que ela fala a respeito? A legislação brasileira ela é bem clara, a prática da eutanásia ela não é permitida. Isso a gente tem um debate nos meios médicos sobre isso. O Conselho Federal de Medicina, alguns anos atrás, lançou uma resolução não falando sobre eutanásia, mas ortotanásia, que é você deixar de fazer algumas coisas e permitir que a morte siga, digamos assim, o seu curso. Isso foi rechaçado pelo Ministério Público Federal como uma prática, seria considerado uma prática de homicídio. No novo Código de Ética Médica, código recente, a questão da eutanásia ela é totalmente rechaçada. O médico ele é proibido de abreviar a vida do paciente, mas, ao mesmo tempo, é vedado ao médico usar métodos extremos que vão só prolongar a dor. Então, essa questão do limite entre a eutanásia, a ortotanásia, que você suspender e permitir que a doença siga seu curso, ainda são linhas muito tênues do ponto de vista ético. Existem grandes discussões sobre isso. Fale-nos um pouco mais sobre a ortotanásia, que você já está comentando. Vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito. Ortotanásia, o termo significa boa morte, morte natural. Então, a ortotanásia, na verdade, seria permitir, no caso de uma doença terminal, numa doença incurável, não ficar tendo medidas extremas que acabem só prolongando o sofrimento e não vão redundar em benefício do paciente. Existem termos que são chamados futilidade médica nos Estados Unidos e obstinação médica na Europa, que é o caso de você empregar medidas que gerem mais sofrimento do que benefício para o paciente. E aí é que está o grande ponto. O tratamento ele não pode gerar mais malefício do que a própria doença. O tratamento ele tem que gerar benefício. E aí, a partir do momento em que o tratamento ele passa a gerar mais sofrimento sem nenhum benefício, sem nenhuma melhora para o paciente, é hora da gente repensar e aí recuar um pouco. É quando se para, por exemplo, e deixa o paciente voltar para casa, para que ele possa conviver mais um pouco com os familiares. São as questões dos cuidados paliativos. A nossa medicina ocidental é muito voltada para o processo de cura. Você objetiva a cura. E a realidade é que nós curamos pouquíssimas coisas. A grande maioria das doenças você tem um controle, você tenta manter, são doenças crônicas, você mantém um controle. E nos casos de doenças incuráveis, existe a medicina paliativa, onde ela vai proporcionar ao paciente, aos seus familiares, um conforto, aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Então, existe uma máxima que diz curar sempre que possível, confortar sempre. Muito lindo. E o que seria a distanásia? A distanásia é você prolongar, na verdade, a morte. Aquele processo de morte, você evitar que a vida se interrompa, termine, mas através de meios que são dolorosos, que provocam dor, sofrimento para o paciente, sem que ele redunde em benefício. Essas discussões surgiram muito com o avanço tecnológico da medicina. A gente tem UTIs, tem uma série de tecnologias disponíveis, onde você pode, em algum momento, manter uma pessoa em vida vegetativa, indefinidamente, entre aspas, né? Mas durante tempo muito prolongado. E aí se começou até onde nós podemos ir. Qual é a aceitação também da questão da morte para a cultura ocidental? A cultura ocidental tem tabu em falar sobre a morte, quando a morte faz parte do processo de vida. Então, são questões que estão todas na fronteira. A distanásia, a ortotanásia, a eutanásia. E, como centro disso tudo, é a questão da morte. Você encarar a morte, você preparar-se para a morte, você saber o que vem depois, até onde termina a vida, quem tem poder de decisão sobre tudo. Há países que já legalizaram a eutanásia? Existem países que já legalizaram a eutanásia, principalmente países na Europa. Eles já têm uma legislação mais antiga, inclusive sobre aborto, sobre a eutanásia, sobre suicídio assistido. Alguns países a pena é menor para as pessoas que auxiliam um parente a cometer o suicídio, um parente com doença terminal, que eles dizem que seria por uma medida humanitária, quando esse parente estivesse em extremo sofrimento. Aqui na próxima a nós, Estados Unidos, os estados têm autonomia para decidir isso com sua legislação própria, e no Brasil, a Constituição ela é bem clara com relação à preservação da vida. Então, essa discussão no Brasil ela está se dando agora em termos éticos
para talvez, quem sabe, rever legalmente essa questão. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é a Casa de Ramana. A obra social Casa de Ramana ampara famílias e idosos em risco social. Assista o vídeo institucional no site despertarespírita.com, no canal Obras Sociais. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E ainda descontos especiais em mais de 100 produtos lançados pelo Clube de Arte. Na promoção de hoje, você se associa agora e vai receber os brindes do mês, o CD Confia e a revista Cultura Espírita inteiramente grátis. E você só começa a contribuir em setembro. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. Clube de Arte é a arte a serviço do bem.